Existe um poço no meio do deserto, o povo passa perto, da sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Muito bem, estamos voltando para o nosso segundo bloco do podcast Rio de Água Viva 30 anos. Como falei, durante esta semana inteira nós estaremos aqui falando da história do Rio de Água Viva, o que ele representa para a nossa igreja particular. Nós terminamos o primeiro bloco, o Padre Márcio testemunhando um pouco sobre a sua visão como igreja, né? Dando essas dicas tão importantes para a caminhada do movimento. Diácono Miranda, a pergunta é para você agora. Você foi coordenador diocesano durante 5 anos, depois coordenador estadual da RCC e depois diretor espiritual. Quando a gente olha para o Miranda, a gente talvez olhe assim alguém que começou desde muito novo a sua caminhada enquanto igreja. Mas não, para quem já ouviu os seus testemunhos, vão perceber que a sua experiência já foi uma experiência já numa faixa etária mais adulta, né? E eu gostaria que você falasse um pouco desse período também da sua vida para a gente. Olha, Pedro, na verdade, quem me catequizou foi a Renovação Carismática. Foi a minha catequese, foi um seminário de vida no Espírito Santo. Na época, eu não tinha, só tinha o sacramento do batismo e mais nada. Então, depois que eu saí daquele seminário, eu procurei a paróquia onde eu morava e ali realizei todos os sacramentos, porque naquele momento, no seminário, eu vi que eu estava vivendo em pecado. Não comungava, não era casado, não era crismado e vivia longe, mas muito longe de Deus. Não porque Deus havia me abandonado, mas porque eu estava distante de Deus. Então, através da Renovação Carismática Católica, que eu trabalhei toda a minha vida espiritual. Toda a minha vida espiritual. Então, a minha identidade de católico hoje vem da Renovação Carismática Católica, que foi por essa porta que eu entrei na igreja e hoje sou diácono permanente. Amém, amém. E, Agostinho, o Padre Márcio pode compartilhar conosco um pouco da história da sua do seu primeiro contato com a RCC, né? Isso é muito interessante. Diz a história que um grupo de pessoas aqui procura o Padre Márcio na Diocese de Rio Branco, na Diocese de Rio Branco. Procura o Padre Márcio na expectativa de promover alguma atividade onde ele era pároco na época, na Paróquia Divino Espírito Santo. O Padre Márcio ali deve ouvi-los, tal, mas os meninos não tiveram muito sucesso. Esses meninos eram o Maia, o Fred, acho que não sei se o Wagner estava, não sei, o seu Jorge também. E aí eles foram mandados assim, eu vou ver, depois vocês voltam. Carinhosamente, depois a gente conversa. O Padre Márcio viaja, vai para a Itália e depois volta, depois de um período, e manda chamá-los. Padre Márcio, nessa viagem, o que aconteceu assim com essa volta? O que se deu para que eles fossem chamados? E a partir dali o Padre Márcio dissesse: olha, venham fazer alguma atividade aqui na minha paróquia. Bom, antes de tudo, o tempo do meu trabalho
na Paróquia Divino Espírito Santo, que foi bem no início, na fundação. Realmente era um trabalho incansável, porque a paróquia naquela época começava lá no Rio Antimari, passava por Bujari, Custódio Freire, depois ia para 5 bairros da cidade, o Aviário, São Francisco, Placas, Vila Bonete, depois chegava no São Francisco, lá toda a estrada de Quixadá, Seringal Maitá, Seringal Mercedes, Seringal Nova Andirá. Nossa. Enfim, eu me encontrava sozinho naquela paróquia, que inclusive depois me dera até Palácio de Castro de Acrelândia. Enfim, tinha 4, 5 municípios, naquela época os padres éramos 12, eu tinha um trabalho incansável de manhã, de tarde e de noite. Aí chegam estes 3 mosqueteiros, ou 3 reis magos, na minha casa, propondo mais um trabalho chamado da Renovação Carismática Católica. Bom, que é católica, graças a Deus. Mas eu falei para eles, mas meus irmãos, o que é que vocês querem deste padre? Que tem uma paróquia que é maior de qualquer diocese da Itália. Eu fico aí de manhã, de tarde, de noite. Aos domingos eu me levanto de manhã, de tarde, enfim, é um monte de comunidades, gente que chega, gente que cobra, mas não tem condições mesmo, não tem condições. E eles, sem ficar assim reclamando, como os 3 magos, voltaram para as suas aldeias, voltaram para o Oriente, guiados certamente pela estrela. Mas depois, quando eu cheguei na Itália, eu fui refletindo, eu fui convidado, inclusive, a participar de uma convocação carismática. Lá se chama de convocação em Rimini. Todo o país, toda a Itália, todos os grupos da renovação se reúnem cada ano em Rimini, onde tem os maiores da renovação carismática, como Raniero Cantalamessa, que eu me apaixonei por ele. Inclusive me deram de presente um livro sobre o canto do Espírito Santo. Eu fiquei apaixonado por aquele livro e pelo Raniero Cantalamessa. Aí eu fiquei pensando, inclusive, na animação deste povo, que louvava a Deus, e que, enfim, eu ficava pensando, mas não é tanto trabalho que a gente faz, tanta agitação, esgotando as nossas energias, se você não tiver tempo para refletir, meditar, louvar a Deus e tal. E aí eu realmente me despertei, inclusive, num seminário que fiz lá na minha cidadezinha. Era um grupo de carismáticos. Aí eles me convidaram e, por minha surpresa, pediram que eu fizesse uma pregação. Eu fiz uma pregação tão animada, tão carismática mesmo, que o pessoal ficou dizendo, mas o senhor conhece a renovação? Eu digo, não, eu não conheço não. Mas então o senhor já é carismático? Pronto. Então me batizaram mesmo no Espírito na hora. Quando voltei para Rio Branco, eu vi que no encontro o pessoal não estava presente e eu perguntei, cadê o pessoal? Está todo mundo lá no Colégio São José, que tem uma reunião da renovação carismática. Rapaz, eu vou atrás dos meus paroquianos, porque senão ele está aqui, eu vou lá. Rapaz, eu vi um monte de paroquianos de lá da Divino Espírito Santo, e digo, ponto. Aí eu não posso ficar de um lado e os meus paroquianos do outro. Então eu me interessei, dizendo, olha, eu também conheço a renovação lá na Itália e tal, eu participei de um seminário, eu fiquei bem empolgado, o pessoal me falou que eu estou cheio do Espírito Santo. Aí pronto. E aí decidimos de convidar de novo os 3 reis magos. Aí eu já estava junto. Ele estava também junto. Aí eu já estava junto. E fizemos um seminário de vida no Espírito, lá na paróquia do Divino Espírito Santo. Para 150 homens. 150 homens, num dia que estava jogando Flamengo e outro time aí.
Botafogo. Mas como é que consegue manter 150 homens no final de semana aqui no encontro? E as mulheres fazendo comida. Porque na realidade começamos com as células paroquiais de evangelização, que eu conheci mesmo na Itália, porque Dom Moacir falou lá, você não volte para Rio Branco se você não traz novidades, porque a nossa diocese precisa de uma renovação total. Ele não falava da renovação, mas eu encontrei as células que tinham um parentesco com a renovação. Aí fizemos aquele encontro, inclusive o Frei Antônio tinha também participado ele lá em Milão, deste encontro da célula, e falou, vamos fazer a célula em todo canto aqui da nossa diocese. Pronto, então nós fizemos lá no Divino Espírito Santo, e depois o Frei Antônio falou, olha, você já fez 5 encontros de células, cada semana, depois de um mês, faça agora o seminário de vida no Espírito. Nós fizemos aquela animação, foi tão animado que sucessivamente fizemos também para só os homens, aqueles 150. Foi uma bênção. Enfim, aquela paróquia Divino Espírito Santo foi um incêndio, sabe? Nem os bombeiros conseguiram apagar aquele incêndio, porque realmente foi uma revolução apostólica, carismática. Todo mundo querendo saber, conhecer, participar e tal. Enfim, foi uma época gloriosa da renovação. E depois o Miranda sempre estava ao meu lado, me orientando. O Frei Antônio, realmente ele foi um mártir da renovação, porque nós decidimos de levar toda essa experiência carismática em Plácido de Castro. E ele foi dirigindo, pregando, e depois, enquanto eu pregava, o Frei Antônio atendia as pessoas. E no final ele estava cansado, a gente via, estava cansado. Mas digo, padre, Frei, quer que eu termine encerrando com a missa? Não, eu vou celebrar, eu vou encerrar o seminário com a missa. Que bonito. Mas, quando ele voltou para casa, na segunda-feira, ele teve que viajar para Rio de Janeiro, mas já sentia uma grande dor nos peitos. Mas mesmo assim ele viajou e faleceu. Eu tenho certeza que ele dedicou toda a sua vida à renovação carismática, e lá em Plácido de Castro foi a gota final. Até o último momento da vida dele. Ele sentia o problema do coração, aquela falta de ar, mas ele continuou até o final e praticamente faleceu por causa desta dedicação total ao movimento. Que bonito isso, padre, muito bonito. Ô Miranda, assim como o Frei Antônio Venturoli, nós tivemos outras pessoas que a gente sabe assim que doaram sua vida e seu tempo. O Jorge Lugnani, eu tive o prazer de conhecer ele já nos anos ali, que ele já estava bastante doente, idoso, né? Mas o seu Jorge, ele foi talvez nessa abertura, nesse contato com a própria igreja, um grande sinal de obediência, de saber entender naquele período que se pensava o próprio bispo, o próprio clero, e a partir dali saber condicionar para que a própria RCC fosse vista, né, como uma estrutura da diocese. Você acompanhou todo esse período e eu creio que você aprendeu muito ali. O que é que representa aquele período para você, Miranda? O seu Jorge ali? Olha, ali é o início, né? É o início onde, se há uma coisa, Pedro Alexandre, que a renovação faz e faz bem, é ter obediência à igreja. Respeito pleno ao bispo, aos sacerdotes, às religiosas, né? Uma adesão total à Igreja de Cristo. Porque nós sabemos que fora da igreja nós não somos nada. Então nós temos que estar junto, em comunhão.
Ninguém caminha fora da igreja sem comunhão. Então, a Renovação Carismática sempre trabalhou essa comunhão, estar junto, em obediência. E graças a Deus, eu fui coordenador diocesano 5 anos e também coordenador estadual. Nunca o bispo disse, olha, não faça isso, não faça aquilo. Até porque o que a gente fazia era missão, meu irmão. Dia e noite sem cessar. Dia e noite em busca de alma para Cristo. É essa a nossa missão. Hoje eu estou com 60 anos, mas o fogo do Espírito me impulsiona para a missão. E vai ser assim enquanto eu respirar. Isso é que queima o coração do carismático, sabe? Não tem chuva, não tem sol, não tem nada. Somos chamados à missão, a caminhar na igreja. Amém. Vocês percebem que a gente se emociona, né, vendo o Padre Máximo e o Miranda, com todo o amor que eles falam, né, desse período. E a Agostinho tem um ponto importante, talvez que muita gente não saiba, mas o Miranda já compartilhou isso comigo um período atrás, que quando o Dom Joaquim chegou aqui como bispo, o Miranda depois pode confirmar isso, tinha um grupo de carismático, de pessoas com as faixas lá no aeroporto, esperando o bispo Dom Joaquim. Né? Eu não sei se você sabe dessa... Sim. A gente acompanhou um pouco dessa história. E aí eu lembro do Miranda dizendo isso, era de madrugada, eu acho que o voo, não era, Miranda? Não sei. Quando o padre Joaquim, né, na época foi anunciado Frei Joaquim, que vinha ser bispo da Diocese de Rio Branco, aí eu procurei ver com o padre André a data certinha e o horário que chegava, que era no aeroporto ali do 2º Distrito. E aí eu mandei fazer uma faixa de 12 metros por 3 metros por 2 metros de largura. Seja bem-vindo, Dom Joaquim. Dom Joaquim. Era Frei Joaquim. Ainda era Frei. Frei Joaquim. Seja bem-vindo, a Renovação Carismática está te esperando, está te aguardando. Rapaz, mas foi uma festa, foi uma alegria muito grande. Então é isso, a Renovação Carismática, ela está pronta para abraçar nosso bispo, nossos sacerdotes, nossos religiosos. É isso que a Renovação Carismática faz. E dizer, estamos aqui, nos colocamos a serviço da igreja, da mãe igreja. Né? Então, nós somos esses pequenos soldados que se espalham nos municípios, nos ramais, para ir buscando aqueles que ainda não conhecem a Deus e levando a cultura de Pentecostes. Fantástico. O batismo no Espírito Santo. Pedro, é tão bonito você ver, dialogar, né, com duas pessoas tão importantes durante esses 30 anos e que eu, por mais que não pareça, mas eu já tenho 25 anos de experiência na Renovação Carismática Católica e foi esse espírito aguerrido, desbravador, que fez com que a gente se apaixonasse, né, pelo movimento. E aí eu faço assim a reflexão, né? Depois de uma pandemia, são 2 anos adormecidos, né? Que a gente pode assim dizer. O Senhor nos chama num tempo para dizer assim, olha, são 30 anos de experiência que eu fiz com vocês. Não, é tempo de despertar, é tempo de levantar. E aí eu me empolgo, Pedro, porque eu me espelho nos dois, né? Na sua experiência e dizer assim, a exemplo desses 2 servos bons e fiéis do Senhor, nós somos chamados a essa responsabilidade. A missão não é do Agostinho, a missão é da Renovação Carismática Católica e cada servo, ele é parte dessa história, a anunciar Jesus, a levar o Espírito Santo àqueles que precisam. Verdade. Vou fazer uma pergunta aqui. A frase, isto é café pequeno,
é autoria de quem? Olha. Não responda agora, mas vamos para o intervalo. Depois nós vamos falar sobre a experiência de vocês, que vocês tiveram. Foram quantos anos de TV apresentando junto o mesmo programa? 12 anos. 12 anos. Então, daqui a pouco... Sim, menina. E tivemos também mais um outro programa da rádio, que era da Renovação Carismática, uns 10 anos. 10 anos. 10 anos. Já dá de se aposentar. Então, nós vamos agora para o nosso intervalo e já vamos voltar com o nosso terceiro bloco. Não saia daí, continue conosco. Existe um poço no meio do deserto. O povo passa perto, da sede a reclamar.